Gravando, vamos lá. Então, sim. Então, né, voltando. Então, boa noite, né? Hoje a gente vai discutir alguns conceitos, tá? Sobre a questão da educação ambiental, né? Continuando aí os nossos assuntos, né? A nossa discussão aí sobre a disciplina de educação ambiental. Então, uma parte que é importante, né, quando a gente discute a questão da educação ambiental, é sobre a questão de conceitos, né, que são muito usados aí, e acabam no senso comum, né, e com isso, né, a gente pensa muito desses conceitos, qual que é a interpretação que esses conceitos que são muito usados aí, que acabam entrando no senso comum, interpretação que o senso comum tem do conceito de natureza, né? Então, se a gente sair pela rua aí, ou na escola, perguntando natureza, a gente vai encontrar milhões de conceitos, né? Cada um vai ter vai falar árvore, água, cachoeira, lobo, leão, elefante, África, né? Mata Atlântica. Até porque hoje, né, é o dia da Mata Atlântica, então quem já assistiu o jornal aí em algum momento, ou está falando de pandemia ou de crise no governo, deve ter ouvido essas palavras, né? Porque o meio ambiente, porque a natureza, porque a ecologia, a Mata Atlântica, né? E essa interpretação da natureza, né, é feita aí observando três coisas, né? A natureza em si, a relação que o homem tem, né, com a natureza, e a questão da sociedade, né? Então, a ação que nós humanos temos entre nós humanos, né, e a natureza, né? Então, durante o tempo, né, da existência do homem aqui na Terra, desde o surgimento do homem, o homem tem com essa natureza, né? Quanto a natureza aí é a provedora, né, de água, de comida, de abrigo, de recurso, né? Como a gente discutiu na nossa primeira aula, a questão dos recursos, né? Então, a natureza é a fornecedora dos recursos. E hoje, né, nós vivemos aí uma crise dessa natureza pela questão da grande exploração dos recursos naturais que a gente tem, né, visando não só suprir nossas necessidades primárias, mas também enriquecer pessoas, né? E durante muito tempo, né, ao longo do desenvolvimento aí, o homem teve várias relações com a natureza, né? Quando a gente pensa lá no primitivo, né, no homem primitivo, no homem da caverna, lá até antes, né, da época medieval, lá dos feudos, a natureza era considerada uma coisa mágica, né? Então, ter bicho, ter água, ter planta, era uma coisa mágica, né? O homem tinha essa relação de uma coisa, de um deus, né? De uma coisa mágica que era a natureza. E ao longo do percurso do homem na face da Terra, a gente chega numa época muito marcante, né? Que é a época medieval, lá dos feudos, dos romanos, dos reinos, né? Que essa natureza ela começa a ser dividida, né, entre aquilo que é natural e aquilo que é artificial, né, aquilo que o homem produz, né, o homem manipula e aquilo que a natureza fornece, tá? E com isso, né, a questão dessa visão da sociedade, do homem em relação à natureza, ela vai se modificando, né? Logo após essa era, essa época medieval, a gente tem a questão do centro, né, do que a gente chama de filosofia na Grécia, né, com os conhecimentos lá por Platão e Aristóteles, né, que a natureza era a criação do divino, né, então um divino, um Deus, trouxe essa natureza e a gente precisa dessa natureza para viver, essa natureza é importante,
mas a natureza é a criação do divino, então essa natureza ela também é mal, né? Ela também é uma coisa mal, né? Ela castiga também. Então, tem essa via, né? Depois, né, os filósofos modernos, como Rousseau e Marx, começam a discutir aí coisas bem importantes, né, bem interessantes, até principalmente Rousseau, que a natureza é tudo aquilo que não é fabricado pelo homem, né? Então, não é fabricado pelo homem, é a natureza, né? E Marx já traz, né, juntando, né, com as ideias da discussão do capital e de outras coisas que Marx, né, Marx discute que a natureza, ela não existe sem o homem e o homem sem a natureza, né? Então, Marx aí junta, né, essas duas linhas, tá? Que o homem precisa da natureza e precisa do homem, né? Essas outras linhas, né, esses outros pensamentos de um tempo aí, dos diferentes, vamos dizer, cientistas, filósofos, pensadores das épocas, né, separavam um pouco o homem da, né, a não ser o primitivo. Marx traz, né, essa nova visão, né, da natureza depender do homem depender da natureza, né? E, né, nós temos hoje uma linha de pensamento de uma escola, né, que desenvolveu coisas sobre meio ambiente, sobre ecologia, sobre área ambiental, né, uma corrente de conservação da natureza que se chama de ecomarxismo, que é um trabalho que eu quero fazer, né, junto com vocês mais para frente, dessas diferentes escolas, tá? Então, uma das escolas, né, que surge aí de conservação da natureza é o ecomarxismo, essa linha, que junta a natureza com o homem, né? E na modernidade, né, depois de todos esse caminhar aí da humanidade, a gente chega na modernidade, né, onde a natureza ela é vista que ela precisa ser dominada pelo homem, né, precisa ser dominada, então eu preciso dominar a floresta, eu preciso dominar o animal, eu preciso dominar o rio, eu posso mudar o curso do rio, eu posso aterrar o mar para fazer Dubai, por exemplo, né? E parte aí da apropriação, o homem se apropriar da natureza, né? É isso que a modernidade traz, né? O conceito de modernidade para a era moderna é essa: o homem da natureza se apropriar dela. E quando a gente chega nessa modernidade, logo após a Revolução Industrial, na década de 30, começa, né, como a gente já viu em outras aulas, um alerta. Até onde essa natureza vai conseguir manter todos os recursos que a gente precisa para sobreviver? E cai, né, uma ficha e grupos de pessoas começam a ver escolas de conservação, surge, né, o conceito aí, o que é preservação, o que é conservação, e também escolas como o ecomarxismo, e outras, né, da ecologia profunda, que vem do inglês do deep ecology, a corrente da conservação, a corrente da preservação, a corrente do ecomarxismo, ecologia profunda, e outra série de escolas que começam a discutir que essa de dominação, né, que a modernidade traz, que o homem tem que dominar a natureza, traz essa discussão de que, não, peraí, não é bem assim, né? O homem faz parte da natureza, o homem precisa da natureza, e ele existe por causa da natureza, e se apropriar dominando não é o caminho para que a natureza se mantenha. E hoje, né, hoje digo, 20, né, o ano que a gente está, a década que a gente está, essa relação, né, esse conto de o que é a natureza, né, entre os diferentes povos, os diferentes países, as diferentes as regiões geográficas, né, como é que isso está hoje, né?
Esse conceito ainda as pessoas, né, algumas pessoas ainda usam esse conceito de natureza na modernidade, né? É uma coisa que precisa ser apropriada, precisa ser dominada, né? Outros, né, outros grupos, escolas, já se voltam para outros conceitos aí que o homem veio enxergando, né, veio mudando ao longo do tempo sobre a natureza, né? O que a gente vê hoje, na verdade, não é uma união, né, em relação à questão da natureza. Existem, né, como em tudo, eu acho que em tudo, quando envolvem seres humanos, né, existem alas mais radicais, existem alas mais liberais, né, e o que a gente vê hoje, né, aí no mundo todo, principalmente passando pela situação de saúde pública que a gente está passando hoje, né, não só com o vírus da pandemia, tá, mas problemas no campo, como febre e como outras doenças aí que têm nascido, né, porque essa doença da pandemia, ela não renasceu, né, mas sarampo, febre amarela, que a gente tem, né, sarampo ainda está acontecendo, febre amarela foi no ano passado, no ano retrasado, né, mostram para a gente que alguma coisa está desregulada, né, e que nós estamos fazendo alguma coisa estranha, né, nós, que eu digo, nós, sociedade, né, nós, humanos, que moramos aqui neste planeta, que o ser superior nos deu, aí, depende do que cada um, né, mas esse planeta aqui que a gente foi, né, que a gente veio habitar, que a gente aqui está habitando, né. E a questão, né, gritante, lógico, hoje, com a quantidade de pessoas que a gente tem na Terra, é a questão da quantidade de recurso natural que é usado para manter isso aqui, né? Seja para manter comida de agricultura, seja para manter o carro com combustível, para fabricar geladeira, celular, notebook, o que a gente usa, né? As plaquinhas de EVA da escola e coisas, tá? Então, é importante, né, pessoal, a gente ter essa interação de como a natureza é interpretada, até para a gente propor coisas, né, para a questão dos projetos na escola, a discussão que a gente teve lá na primeira aula sobre a questão da mudança de pensamento, né, vamos mudar o EVA para o papelão, vamos fazer uma coisa com material que a gente tem em casa, que a gente ia colocar no lixo, mudar isso para outra coisa, né? Tinta de terra, em vez de comprar uma tinta XYZ, né? Aquele monte de papel que as crianças levam para a escola, né? Será que tem jeito de mudar aquilo, né? De fazer de uma outra forma? Não sei, né? Mas é importante a gente ter esse conceito de natureza baseado na nossa cabeça, né? Como é que a natureza é enxergada? Se vê a natureza nessas diferentes linhas de pensamento, tá? Por isso é até importante a questão do estudo das escolas, né? Das escolas, entre aspas, das linhas de pensamento sobre a relação do homem com a natureza, tá? Sobre conservação, né? Então, a linha da conservação, a linha da preservação, da ecologia profunda, de todas as outras que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Slide, gente. Mudou. Mudou de slide. Mudou, tá, beleza. Então, vamos voltar lá. Então, tem dois conceitos também, além do conceito de natureza, né, que a gente tem muito na televisão, no jornal, na internet, que é esse ambiente e ecologia, né? O que são essas duas coisas, né? Então, uma pergunta que eu faço aí, elas são sinônimos, né? Será que essas duas coisas, meio ambiente e ecologia, são sinônimos? Né? Comumente a gente vê aí na televisão, na mídia, essas duas, né, essas duas
esses dois conceitos colocados aí como, né? Só que, na verdade, eles não são sinônimos. Meio ambiente é uma coisa, ecologia é outra, né? Meio ambiente é um conceito, né, que relacionado ao que eu coloquei aí para vocês na apresentação, né, aos aspectos naturais de um local, ar, solo, água, fauna, flora e outras coisas que fazem parte de aspectos naturais de um determinado ambiente, mas a relação disso com o ser humano, afinal de contas, o ser humano é parte da natureza, né? Ele faz parte da natureza, ele é um ser vivo, ele é um animal, né? Mas as ações que esses aspectos naturais, mais esse ser humano tem sobre esse local, né? E não podemos falar de meio ambiente sem discutir a questão social e a questão política, tá? A questão política aqui, gente, não é a questão política de partido, de direita, de esquerda, não é isso. É as ações que se tem para este meio ambiente, tá? Então, política aqui não é partido, não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente, não é a esquerda e a direita, não é isso, tá? Essa questão social e política está ligada às questões de gestão, tá? E a ecologia, né, como o nome aí que é muito usado, que a gente fala muito, que a gente lê no livro, que a gente lê no jornal, que está em lugar, a ecologia é uma disciplina, né? Só olhar aí o logia, a gente, né, é o estudo de alguma coisa, né? Então, a ecologia é o estudo do eco, né? E o que é esse eco? O que significa esse eco aí no latim, no grego, né? É justamente a parte, né, os seres vivos, tá? Mais o meio que ele vive, tá? Então, é o apta mais os seres vivos. Então, o objetivo é estudar a relação dos seres vivos entre si e com o meio. Então, é o estudo, né, da relação dos seres vivos entre si e desses seres vivos com o meio que eles habitam. Diferente, né, do que é meio ambiente, né? Meio ambiente é todo esse pacotinho aí, os aspectos naturais, o ser humano que faz parte desse meio ambiente, as ações que se tomam em relação a esse meio ambiente, a questão social e política, tá? Então, quando a gente ouve lá na televisão, né, porque é importante defender a ecologia. Hoje, muitos jornalistas já não falam mais essa loucura, né, mas por um tempo, e a gente ainda encontra alguns que falam isso, né, porque a gente tem que defender a ecologia, né. Se a gente defender a ecologia como disciplina, né, mas, na verdade, quando, né, as pessoas se referem à ecologia, elas não estão se referindo à ecologia, elas estão se referindo ao meio ambiente. E é esses dois conceitos que a gente tem que ter na nossa cabeça, né? O que é meio ambiente, o que é ecologia, tá? E uma outra coisa que é importante, né? Vou puxando sardinha aí para a nossa disciplina, né? E para tudo que a gente tem feito, né? Que é a educação ambiental, né? Então, vocês leram um pouco para fazer educação ambiental, né? Eu li alguns textos, vocês leram um pouco, a gente discutiu, tiveram aula também lá no primeiro bimestre sobre a questão da educação ambiental, né? E uma coisa que a gente discutiu muito, né, na nossa primeira aula sobre educação ambiental, foi a questão da educação ambiental, ela ser uma disciplina, né, uma disciplina transversal, então, ela precisa ser abordada lá na aula de matemática, na aula de português, geografia, na aula de biologia, na aula de ciências, né? Muitas vezes, né, na escola, por falta de preparo, né, da coordenação, da orientação e dos próprios professores, né, que quem se formou aí já há mais tempo não teve essa disciplina de educação ambiental na graduação, né, a não ser alguém que foi buscar aí uma pós, uma especialização
e acabou um curso de educação ambiental, tá? Então, por muito tempo, e hoje, né, quando se fala de educação ambiental na escola, né, o pessoal olha para nossa cara e fala assim, o professor de ciência disso. Negócio de educação ambiental, tá no PCN, veio não sei o quê, não. Fala lá para o professor de ciência que ele tem que dar aula, né? E as pessoas não pensam que a educação ambiental, como uma educação ambiental crítica, né, o objetivo lá dos PCNs, os objetivos passados na Agenda 21, 1992, para ser um tema. Então, a educação ambiental ela tem que ser trabalhada na matemática, no português, na geografia, na história, na aula de ciências, na aula de educação física, na aula de artes. Então, a educação ambiental, ela não é para ser uma disciplina lá da escola, né? Eu tenho um tempo por semana que eu trabalho educação ambiental com os alunos do ensino médio, por exemplo. Aí, aquele dia lá da educação ambiental, a gente faz, por exemplo, plaquinha de apagar a escola, né? Você não está fazendo educação ambiental pelo que a gente vê hoje, né, pessoal? A gente está fazendo lá uma educação ambiental conservadora, só para constar, só para bater ponto, né? Bate ponto lá na escola, né? Então, a educação ambiental, ela veio com essa questão dessa transformação, né? De transformar a escola, de transformar as pessoas, a relação, né? Que as pessoas têm, das pessoas deixarem, das pessoas tentarem cortar essa amarra, né? Que às vezes é difícil, muito, de que o homem precisa dominar a natureza. E que é para nos servir, né? Me lembro bem disso. No começo da minha graduação, eu tinha um professor de filosofia, uma disciplina, filosofia mesmo. Eu acho que vocês na pedagogia também têm filosofia. E lá na biologia, a filosofia era voltada para a biologia. E o nosso professor de filosofia era muito engraçado, porque ele tinha umas discussões com a gente que era o homem tem que dominar a natureza. E isso é boliço nas aulas. E eu penso, né, depois de, né, quando eu estava lá no primeiro período da faculdade, gente, eu tinha 18 anos, né, 17, 18 anos, eu era uma menina, né, e eu não tinha, talvez, a vivência que eu tenho hoje de sala de aula, de trabalho, e eu vejo, né, que hoje, esse conceito que a gente tem de que a natureza tem que ser dominada pelo homem, ela já não nos serve mais, né, a gente precisa de um novo paradigma, muito essa palavra paradigma, mas a gente precisa pensar nesse caminho, né? Até quando a dominação ainda está dando resultado? Não. Né? Então, como brincado, quando a gente não pode acabar com o inimigo, a gente tem que se juntar a ele. Não que a natureza seja um inimigo, né, gente? Mas há certas coisas que não há domínio. Até um exemplo que eu sempre falo dessa questão da natureza, do domínio da natureza, é a questão quando se envolve água, né? O pessoal, às vezes, que eu vou aterrar um rio ou canalizar um rio e eu vou poder construir uma casa ali e vai ficar tudo bem. E o que a gente vê várias vezes em várias cidades, como igual São Paulo, que aterrou muito dos seus rios, canalizou muito dos seus rios, fez coisas em cima do rio, o rio está lá tampado. Enchentes. Toda época de verão, quando começa a chover, que a água não tem para onde filtrar, porque a água foi totalmente presa, né? Colocada num lugar preso para passar. Eu tenho enchente. Aí arrasta carro, entra nas casas, as pessoas morrem afogadas. Mas por que acontece isso? O homem, nesse momento dessas obras, ele pensava em dominar a natureza. Eu vou dominar esse lugar aqui, né? Esse lugar que tem essa água, eu vou colocar essa água que corria em 50 metros de largura, eu vou colocar lá em 5 e ela vai me respeitar. E ela não te respeitou, né? Ela não te respeita, né? E não é uma questão de respeito, né? Não é que a natureza não respeite, mas o homem chegou ali e dominar aquela natureza, né? E a natureza como um conjunto, se a gente pensar, é um ser nosso, né? E não tem domínio. A coisa tem a relação, ela precisa ser uma relação harmônica, né? Igual eu brinco lá com os meninos do ensino médio. Se vocês querem R$50 da mãe para ir no cinema, você tem que tratar a mãe bem. Se você tratar a mãe mal, você não vai ganhar R$50. É a mesma coisa a questão do rio.
né? Então, esse exemplo do rio, né? Então, quando o homem quis dominar o rio, na história da enchente que leva o carro, que leva lá o móvel, a televisão e tudo, tá? Então, é um exemplo bem aberto mesmo para a gente pensar aí, realmente para colocar pulga atrás da orelha de vocês, tá? E a questão, né, que eu discuto aqui da educação geral, né, é que justamente isso, a educação ambiental, ela não deve ser presa, né, só ao, aquela aula de ciências, né, a aula de educação ambiental que a escola propõe, né, ela precisa entrar como tema transversal em todas as disciplinas. Há realmente uma transformação no educando, né, no aluno que está ali na escola, às vezes não buscando nada, né, se a gente pensar nas crianças, as crianças não têm um objetivo, né, eu estou aqui na segunda série, no segundo ano, no terceiro ano do ensino fundamental, ser piloto de avião, né, até tem uns alunos brilhantes, assim, que já, né, já sabem o que querem da vida, mas a gente tem pessoas em formação, né? E essa formação, ela precisa ser da melhor maneira, né? Não só com informações corretas, com informações claras, mas também com carinho, né? Com carinho, com valorização, com quebras de verdade, são verdades, né? Com quebras, com questionamento, que eu acho que é uma coisa fundamental quando a gente fala de criança, e criança tem muito isso, né, que é o público-alvo aí, né, que é quem está lá no primeiro ao sexto ano, ao quinto ano, né, primeiro ao quinto ano, ensino fundamental, é o questionamento. Crianças são muito questionadoras, mas o papel do professor também é fazer mais questionamento, né, é deixá-las mais questionadoras do que eu estou fazendo, né, que é proteger a onça pintada no Pantanal? Por que eu não posso fazer uma casa dentro do rio? Né? Então, eu acho que isso a educação ambiental traz. E precisa entrar nas... né? Precisa entrar ali, né? Ser absorvida de alguma forma. Né? E não ser só aquela disciplina que fica lá para a professora de ciências fazer, ou num tempo que tem de educação ambiental, que acaba sendo aquela coisa assim, é aquele pessoal ali que abraça a árvore. E tudo abraça a árvore, fala que a capivara do Rio Paraíba é bonitinha, né? No fundo, eu escuto muito isso, tá, gente? Eu discuto muito essa questão porque eu escuto muito isso. Mas fulano é assim porque abraça a árvore, né? Mas alguém já parou para pensar qual a importância de uma árvore na calçada? Ou de ter um jardim com árvores, um bosque no meio da cidade, um parque urbano? Vocês já se perguntaram sobre isso? Qual é a importância de se ter isso? E como é que a criança lá do ensino fundamental, primeiro ou quinto ano, que vai ser nosso aluno há alguns anos, pensa? Qual é a relação com aquilo? Né? Então, esses pensamentos, esses questionamentos que a gente precisa ter até para como nós, educadores, eu coloco aí também nesse pacotinho de como nós, educadores, pensarmos o que a gente precisa ter como base para mudar isso, né? Para mudar esses problemas que a gente vive hoje ambientais, né? Questão de descarte de lixo, das doenças que surgem e voltam, como a questão da febre amarela e do sarampo, que tem coisa que não é saúde, né? A questão ambiental, qualidade de solo, qualidade de água, qualidade do ar, está muito envolvido nisso. E nós somos os atores que podemos modificar isso de alguma forma, né? Porque, no fundo, a onça pintada, o lobo-guará, a árvore, não tem o poder de, né, a força que a gente... elas usam lá o que... né? Quem quer ter dinheiro, quem quer ter 5 casas são os humanos. As onças não querem ter casa na praia, casa na montanha, um jardim. Não, né? Não que nós aqui na turma nós queremos isso, né? Não que nós não queremos o que queremos, não sei. Cada um tem aí as suas ambições, tá? Mas é o homem que manipula essa natureza, né? Que explora essa natureza e ter recursos às vezes acima do necessário.
às vezes muito acima do necessário. E, né, o que a educação precisa trabalhar, né, com nesses exercícios, com os alunos, numa empresa, se eu estiver trabalhando, essa questão, né? A valorização da natureza. A natureza precisa ser valorizada. Hoje se tem alguns anos, né, já se discute um conceito de serviços ecossistêmicos, ou de serviços do ecossistema. Qual é o valor do ecossistema para nós humanos? E o que são esses serviços, né, pessoal? Fornecimento de temperatura de uma cidade, uma cidade que não tem enchente, porque ela tem uma boa infiltração, né? A questão da renovação do oxigênio. Então, esses serviços ecossistêmicos foi uma forma que os economistas arrumaram de valorizar a natureza monetária. Então, não sei se alguém já ouviu falar sobre um projeto sobre produtores de água, né, sobre pagamento sobre serviços ambientais. É justamente essa, pagar os ambientais. Então, por exemplo, Resende tem um programa desse, na bacia do Rio Sesmarias, que eu não sei se alguém sabe onde é o Rio Sesmarias. Daqui a pouco a gente abre para perguntas, vocês me contam aí sobre o conhecimento que vocês têm sobre a cidade. Então, esse pagamento de serviços ambientais para alguns produtores rurais, bacia do Rio Sesmaria, como o Rio Sesmaria é um contra Paraíba, então esse projeto visa, né, diminuir a quantidade de como fala, a quantidade de particulados de terra que vai para o Paraíba, melhorando assim a qualidade de água que a gente recebe, tá? Nova York, o estado de Nova York, lá nos Estados Unidos, tem um projeto lindo sobre o PSA, tá? Que é muito interessante, que já mostrou no Globo Rural. Vou tentar procurar esses vídeos no YouTube e passar para vocês o link para quem tiver interesse, tá? Mas o PSA é um programa muito interessante. E é uma valorização da natureza monetariamente, né? Uma coisa que mexe com dinheiro. Esses produtores recebem um cheque da prefeitura com um tanto de dinheiro por ano. Relativamente é pouco dinheiro, assim, né? Ninguém recebe lá 20 mil reais, 10 mil reais, tá, gente? É uma coisa de 200 reais a cada 3 meses, mas é um dinheiro, é uma forma de valorizar que os caras estão preservando as nascentes da casa deles, que eles implantaram reservas legais, tá? Coisas que defendem, que melhoram a natureza, né? Ajudam aí a melhorar, diminuir os problemas ambientais que a gente tem hoje, principalmente no centro urbano, tá? Uma outra questão da educação ambiental também importante, essa relação da sociedade, da natureza à sociedade, que é um outro ponto importante que a gente precisa discutir aí na educação ambiental, né? Como é que é a relação hoje da sociedade que eu vivo com a natureza? Lógico que a gente vê diferenças em relação a comunidades que a gente participa, né? Ou que a gente trabalha, por exemplo. Na zona rural de Resende, tá? Uma escola numa tribo indígena, uma escola numa comunidade quilombola, tá? Uma escola no centro de Resende, por exemplo. A escola lá da minha amiga de Arantina, que eu sei da amiga de Arantina, né? Uma cidade mais rural, uma cidade menor. Às vezes tem uma escola que é mais na zona rural, né? Uma escola de fazenda. Então, como é que é essa relação? Né? Então, nós, como educadores, a gente entender isso, né, e trabalhar em cima disso num projeto pedagógico na escola, tá? Uma outra coisa que é importante é a questão dos mitos, né, dentro da ciência e também na área ambiental, né, a ambiental está dentro da ciência também, e a ciência está dentro da parte ambiental, se existem muitos mitos. Um dos mitos, sempre que eu escuto muito na zona rural, é a história de que, dona, eu comecei a plantar árvore há 1000, né? Tinha umas plantas, antes de plantar em volta da nascente, que tinha água, agora não tem mais água, as árvores comeram a água, né? Isso é um mito muito sério, que eu escuto muito na zona rural, e que a gente precisa trabalhar. Que as árvores não estão ali para roubar água, né? Elas são importantes para a manutenção
freático. Tá? Então, é um questionamento aí para a gente discutir um no outro momento. A questão do questionamento, né, que eu muito aí com vocês sobre a questão da... eu já respondo, tá, Rayane? A questão do questionamento com as crianças, a questionamento de se questionar esses mitos, de se questionar as verdades, das mentiras, né? A questão da interpretação da natureza, da interpretação desses conceitos, né? Hoje eu trouxe aí três conceitos, na verdade, né? Natureza, meio ambiente e ecologia. Conceitos que a gente ouve muito e o que significa isso? Né? Será que é a mesma coisa? Será que não é a mesma coisa? Né? Então, isso é uma questão importante da interpretação, da gente também ter a questão da interpretação da água, da chuva, do sol, né? Desde que as cidades foram supervalorizadas, como precisamos morar na cidade, a cidade é um lugar maravilhoso, né? A zona rural que é ruim, a gente perdeu esse contato com a natureza, né? Essa interpretação de que a nuvem está assim, vai chover, né? Está ventando a ABC, não vai chover, né? Está escurecendo, está esfriando, né? O rio encheu, o rio baixou, a água de um lado para o outro. A gente perdeu muito isso, né? Essa interpretação. Então, essa reconexão com a natureza, com a terra, a água, né? Uma coisa que eu sempre escuto muito lá na biologia é a questão do solo, né? Quando que a gente pensa em solo, né? Solo. A gente pisa nele todo dia, né? Se não, a gente tem que pisar, a gente pisa no solo. A gente põe nosso sapato, sai pra rua, a gente está pisando num solo. Aí alguém pode falar comigo assim, professora, mas minha eu não piso na terra. Mas ali embaixo tem terra. Ali embaixo tem solo. E a comida que a gente come? Será que de onde que ela, de onde que ela vem? Né? Verdura, legume, fruta. De onde ela vem? No solo. Né? Então, essa interpretação, essa falta de conexão e essa reconexão que é necessária hoje, né, depende muito dessa interpretação, de interpretar a natureza. Né? Eu espero brevemente, quando a gente volte de carne e osso pela faculdade, que a gente consiga marcar umas práticas, tá? No Parque Nacional, no Parque das Águas, para a gente trabalhar um pouco dessa questão da interpretação da natureza. Tá? Eu quero muito fazer isso com vocês um dia, ainda esse ano, de preferência. E a questão da mudança de comportamento, né? Que é tudo que a gente discute na nossa educação ambiental crítica, né? Que é a mudança do comportamento. Né? A história do EVA lá, da pulga atrás da orelha do EVA, eu acho que vocês vão pensar às vezes agora antes de fazer um trem de EVA para a escola, né, gente? Espero que eu tenha mudado esse momento do EVA com vocês, tá? Então, agora, né, eu vou abrir para pergunta. Vamos fazer nossas perguntas, nossas... Sim? Então, vou fechar aqui e vou voltar para nossas aqui. Tem algumas coisas no chat, eu acho, né? Anne Caroline, Anne, eu não sei se tinha mais alguma resposta sua, que você colocou aqui, não tem sentido nenhum. Tá, vamos lá. A Anne Carolina colocou uma coisa para mim que não faz sentido nenhum. Você me explica aí o que você quis dizer com isso. Ou o solo vai cedendo. Rayane diz do eucalipto. Tá. Anne, o que você queria dizer, Ana? Ana Caroline? Fala para mim aí. Do não faz sentido nenhum, o solo vai cedendo. Conta para mim aí o que é o solo cedendo aí. Em relação ao homem na natureza. Sim. Uma questão, Anne, Ana, por exemplo, tem um vídeo, depois eu posso passar para vocês o link, que é sobre a questão das em São Paulo, tá? O documentário chama Entre Rios. E nesse documentário, né, o pessoal da história levantou toda a questão ali da bacia hidrográfica da região lá do centro de São Paulo, que sempre alaga, que é lá no Vale do Tamanduateí. Tá? Não esqueça esse nome de jeito nenhum, muito. Eu sempre passa esse documentário lá na biologia, quando a gente discute água. E
que acontece? Os índios que ocupavam aquela região lá do centro de São Paulo, antes da chegada dos jesuítas, eles não faziam dele lá nesse vale do Tamanduateí, porque eles sabiam que todos os anos, quando chovesse, ia levar todo mundo embora. Então, os índios moravam num lugar alto. Eles habitavam esse vale do Tamanduateí, porque era um lugar de caçar, era um lugar que tinha peixe, que o rio passava, mas eles não faziam coisa ali naquela várzea do rio, iam lá no alto do morro, na meia montanha que tinha lá para cima. Que tem ainda, tá, gente? Não acabaram com ela. Quando os jesuítas chegaram, né, e resolveram lá montar o colégio, que é um lugar lá de São Paulo, não sei se alguém é de lá ou já foi, que é o tal do pátio do colégio, tá? Resolveram montar a igreja e o pátio do colégio aonde, gente? Na parte que os índios falavam que o rio enchia, né? E depois de muitas e muitas anos, a prefeitura, né, no momento que São Paulo se tornou cidade, aquela coisa, eles drenaram essa várzea. Eles drenaram essa várzea lá do Vale do Tamanduateí. E todos os anos tem enchente. Tá? E quando a gente teve aquela crise, gente, né, São Paulo teve a crise hídrica lá entre 2014 e 2016, foi feito um estudo, né, que se todos os rios de São Paulo tivessem sido preservados e etc, etc, talvez São Paulo não tivesse passado crise hídrica. A gente tem hoje em São Paulo o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, que tem uma carga boa de água poluído. Né? Então, Tietê, por exemplo, vem do interior para São Paulo, chega em São Paulo, vira um lixo, né? E lá em Piracicaba, em lugares ali na região da onde o Tietê nasce, o Tietê está ótimo, né? O pessoal pesca, tem eclusa, né? Que carrega um negócio para o outro. Né? Então, é uma questão bem complicada, tá? Essa dominação da natureza não dá certo, tá? Vídeo aí, não sei se alguém mora, sei lá, minha amiga Jalantina tem algum problema lá por causa de gestão de obras em lugares errados na cidade, mas se tem essa questão, né? Resende a gente tem até que a parte do Paraíba é relativamente não tanto problema, né? Mas não sei se alguém aqui da sala mora aí no final do Alfredo Eitel, aí depois do Olavo, que as casas dentro do rio, literalmente, né? Hoje o rio já não enche tanto represas do Funil e das outras duas represas lá de Queluz, mas quando enchia, entrava água ali no final do Alfredo Eitel, naquelas casas que são dentro do Paraíba, né? E tentava dominar o Paraíba, né? Igual ali, esse ano já teve uma casa que caiu, né? Que caiu parte da casa dentro do rio, e é uma dominação. Eu vou tentar fazer a casa na beira do rio. E essa dominação nem sempre, até porque é um ser complexo. E ela, né, o rio, a água sobe, a água desce, chove mais, chove menos, seca, tem o movimento de alguma árvore, então a dominação é uma coisa bem, é essa relação que a gente precisa pensar, repensar na nossa vida, né, até quando o homem realmente consegue dominar a natureza, né, não rola muito isso. A outra pergunta aqui é da Rayane, né, o eucalipto que ele puxa água. A questão do eucalipto, gente, o eucalipto é uma espécie exótica, né? Ela não é nativa do Brasil, ela não nasceu aqui, né? Ela é uma espécie australiana, tá? Lá do novíssimo mundo. E o que acontece? Ela é uma planta que ela realmente puxa muita água, tá? Então, tem trabalhos que dizem que não, tem trabalhos que dizem que sim. Realmente, quando se tem uma região muito eucalipto, tá? Ou lá na zona rural, vou plantar lá tô querendo secar né? Dar uma secada no terreno, numa várzea, às vezes eucaliptos, com certeza ele puxa muita água, tá? Mas as nossas espécies nativas, né? Jatobá, guapuruvu, quaresmeira, palmito de Saara e outros aí, né, as plantas que realmente são brasileiras, que nasceram no Brasil, elas daqui, elas têm isso nessa proporção que espécies exóticas fazem principalmente, tá?
Na verdade, só uma mudança do lençol freático, mas a importância maior ali das águas, a volta de uma nascente, por exemplo, ou da volta de um rio, é controle de erosão. Né? Até porque a gente sabe começar a cair terra também em cima de água, também vai acabar com a água. Né? Não só com a quantidade, mas também com a qualidade da água. Tá? Que mais, gente? O que mais que vocês têm perguntas de conversa? Sobre o trabalho, que eu queria conversar um pouco, gente. Como é que está o trabalho? Que vocês estão pensando aí do trabalho que vocês fizeram semana passada, dos objetivos? Vocês já estão pensando aí nas outras etapas que a gente vai fazer? Já pensaram em aplicar em lugar? Como é que está aí? Como é que tá? Como é que tá, gente? Ana Clara. Ih, pode repetir. Tá, Ana. A questão do trabalho. O que ela disse depois que falou sobre os objetivos. Cortou aqui. Quero saber como é que está o trabalho. Que vocês acharam do trabalho, dos objetivos das ODSs, que a gente fez semana passada. E o que vocês estão pensando? Vocês estão pensando se realmente vai dar para aplicar em algum lugar direto? Como é que tá as expectativas aí em relação ao trabalho? Cortou? Deu para ouvir? Beatriz, Beth, como é que tá aí? O que vocês acharam de fazer um trabalho em trio, longe uma das outras, longe um dos outros? Como é que tá? A questão do trabalho, tá tomando? Um momento a gente se adapta, né, Taiwan? Um momento a gente se adapta. Um momento a gente se adapta aí. Tem jeito não, tem hora que você tem que ficar bom, né? Sim, deixa eu ver ali. Vitória está dizendo que acho que é mais difícil assim de longe. Eu concordo que é um pouco mais difícil. O nosso está dividido tanto, Isabela, o nosso trabalho está dividido tanto em parte da pesquisa quanto de prática. Espero que a gente consiga aplicar, né? Espero também, Isabela. Patrícia, eu li todas e entendi algumas bem importantes para trabalhar em escolas. Outras achei difícil de aplicar. Sim. A colocação, né, da Isabela e da Patrícia, para mim, é bem importante, né? A ONU, quando propôs aquela agenda de 2030, das ODS, colocou ali 17 objetivos, grandes objetivos, né? E tem coisas, né, pessoal, às vezes moda, né, o pessoal inventa umas modas aí, e tem que trabalhar na escola de qualquer jeito, né? E todas. Concordo com Patrícia e com a Rayane aqui. Nem todas dá para aplicar na escola, né? Tem coisas que não são a escola que precisa colaborar, né? Ali totalmente, né? Mas tem outras coisas que a escola é de fundamental também, se a gente pensar, né? Quando vocês vão apresentar? Boa pergunta, Elizabeth. Vamos lá. Semana que vem, eu queria que eu não sei bem quantos trabalhos deram, né, gente? Que eu não sei bem se vocês fizeram duplo ou em trio, todo mundo, mas a gente tem pelo menos uns 20 trabalhos, né? Contando que a turma tem 40 alunos, a gente tem pelo menos 20 trabalhos. Eu vou ver quem já me mandou, né? Acho que ainda falta algumas pessoas, algumas duplas ou trios me enviarem. Queria que algumas pessoas, algumas duplas ou trios,
na próxima semana, apresentar, assim, porque é rápido, né, gente? É coisa ali de 4 slides, de vocês apresentarem, tá? Até porque todos os slides estão comigo, né? Todo o material que vocês mandaram estão aqui no meu computador, então eu consigo ir projetando para vocês. E eu acho que a gente vai fazer essa apresentação até para toda a turma, né? A gente ter essa discussão para todo mundo da turma ver o outro, né? E a gente poder sugerir coisas para os outros grupos, né? Pensar, ter uma ideia diferente dos outros grupos e discutir. O que vocês acham? A gente pode fazer isso semana que vem? De 10 duplas apresentarem? De 10 duplas ou trios apresentarem? Que eu acho legal. E uma outra coisa que eu quero para vocês, gente, de esse bimestre, é da gente começar a fazer mais 2 etapas do projeto, tá? Essas 2 etapas são o cronograma de execução, vocês pensarem num cronograma de execução, tá? Então, o tempo, eu vou mandar isso direitinho lá na plataforma pelo e-mail, tá, gente? O tempo que vocês vão levar para aplicar cada atividade na escola, e a gente começa a metodologia disso, né? Quais etapas, o cronograma com as etapas, né? Então, vai ter uma palestra, vai ter uma oficina, a gente vai fazer caminhada, para atingir os objetivos que vocês estão propondo, tá? Só que essa parte eu vou passar na semana que vem, tá? Depois de assistir às apresentações de vocês, tá? Então, eu vou pegar todo o material que vocês já me mandaram, que está aqui no computador, e vou fazer uma tabela, tá? Das duplas e dos trios, né? Tem dupla e tem trio. Para nós começarmos essa discussão, tá? Incluir esse trabalho em conjunto, tá? Uma coisa que é importante falar é que eu conversei com a professora Eliana, que dá aula para vocês, né, de projetos, e a Eliana super topou, tá, da gente trabalhar junto essas questões das ODS, e que esses... A Ana Carolina pediu para falar que travou, tá? E da gente trabalhar junto isso, e no quarto trimestre a gente fazer uma ação, tá? Desse projeto juntas, tá? Desse projeto juntas. Aí a gente chama a Ângela, chama todo mundo, né? E a gente faz uma noite de apresentação desses projetos, tá? Com todas essas etapas, quais foram os objetivos que vocês estão propondo, a metodologia, a justificativa para isso, tá? Beleza, gente? Gostei dessa. Patrícia, adorei isso. Então, tá combinado? Então, para frente agora, eu vou passar quais são as etapas, tá? Ainda do segundo, que a gente vai fazer no semestre para o trabalho, tá? Mas eu vou aproveitar e também passar do terceiro e do quarto. Até porque vocês podem ir pesquisando, né? Eu sei que tem outras dezenas de disciplinas aí no curso, né? Mas vocês podem ir se dedicando a procurarem materiais, a já montarem as coisas, até às vezes de conseguir mesmo um trabalho de vocês, né? De já conseguir tornar o projeto um projeto possível, né? Um verdadeiro, né? Que aconteça realmente. Beleza, meninos e meninas? Não posso esquecer do Taiwan e do Pedro. É Pedro, né? Beleza, gente? Por mim, de boa, professor. Então, vocês gostaram dessa ideia do projeto junto com a professora Eliana? Professora. Bacana, vai agregar, né? A gente sempre fala de multidisciplinar aí, e é a primeira vez que eu vejo isso funcionando de verdade, então acho que vale o empenho aí, vale parabenizar você, a professora aí, por querer fazer também, né? Todo mundo tá afim de fazer, né, professor? Sim, é porque a gente fala tanto de né, de inter, trans, e na verdade é muito difícil aplicar isso, né? Hoje é aniversário gente, de verdade. Vocês não estão me enganando com o aniversário de Pedro, Peão, não, o né? garoto manda muito ele. Mas então tá bom, gente. Parabéns, tá, Pedrinho?
Eu tô doida para conhecer vocês ao vivo, gente, assim, de pertinho. Eu tô ansiosa para esse dia, sabe? De conhecer as vozes que eu ouço no computador. Tá? Então, meninos, é isso. Eu vou mandar esses mapas mentais que eu mostrei aqui hoje, tá? Lá pro grupo que a Adriana. Vou postar lá na plataforma também, como material, tá? E vou postar lá no YouTube amanhã, que depois eu tenho aula com a biologia, eu não consigo gravar e mandar. Minha internet maravilhosa não faz isso, tá, gente? Mas é isso. Então, vamos tentar, né? Estamos aí nessa busca de trabalhar a questão do multidisciplinar, a educação ambiental com com a disciplina de projetos, tá? E tornar isso possível. E, às vezes, quem sabe nosso caminhar até o 4º bimestre, a gente não cata mais uma disciplina para nos ajudar no projeto, né? A gente pensa, não sei que disciplinas que vocês têm agora no 2º ano, mas quem consegue embarcar mais algum professor aí que possa colaborar conosco, né? Eu não sei se vocês têm alguma coisa de artes, com um professor lá que é artista. Eu não sei o nome dele, gente, eu esqueci. Foi no 1º ano. É no 1º ano, né? Que eu acho muito Walter, porque eu acho ele muito, assim, criativo e super inteligente. Eu acho ele muito inteligente. Ele fala umas coisas nas nossas reuniões lá de professores que eu admiro muito. Mas se você consegue catar o Walter em algum momento para ajudar a gente na arte, né? Na arte dos trabalhos, de montar um logotipo para o projeto, alguma coisa assim. Tá bom? Beleza, meninos e meninas? Então, parabéns, Pedrinho, mais uma vez. Muito obrigada, gente, pela paciência, tá? E pela atenção aqui. É que esse ensino remoto, às vezes, é complexo, né? Ainda mais para nós que, no fundo, estávamos acostumados, né? Estamos acostumados à sala de aula, a todo dia estar na faculdade, a comer pipoca, né? E não tem pipoca da faculdade mais, né? Não tem seu Resende para vender pipoca, e a gente acaba, né, tendo aí essa questão do computador, da internet de casa que não funciona, a internet maravilhosa aqui da roça que eu moro, então é isso. Tá bom, gente? Muito obrigada. Um abraço em todo mundo. Que saudades da pipoca da faculdade. Boa, Rayane. Eu também estou. Tá, Rayane Andrade? E é incrível, né, gente? A turma tem 2 Rayanes. Isso é muito engraçado. Eu fui corrigir os trabalhos, eu comecei a fazer as listas dos trabalhos. 3, né? Pois é, eu vi 2 até agora. Falei, gente, eu preciso tomar cuidado com os... Era só uma Rayane, né? Aí eu falei que tinha mais de uma. Eu falei, meu Deus, eu tenho que tomar cuidado com os sobrenomes. Eu tenho que errar nas meninas agora. Tá bom? Então, tá bom. Um grande abraço. Tchau, meninas. Boa noite, que daqui a pouco eu tenho aula com a biologia. Tá bom? Um abraço. Professor, boa noite aí. Boa noite, querido. Tchau, gente.